Fala família Palmeiras, mais um vídeo aqui no canal Voz do Palestra. E olha só, no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho aí sobre o interesse do PSG em joia da base do Palmeiras, renovação de Gustavo Gomes e toda a preparação para o confronto diante do Fluminense. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo e bora pra cima. Antes de tudo isso, vamos lá também ver toda a repercussão na mídia, as principais notícias do nosso Palmeiras. Avante Palestra! Vinícius Nicoletti chegando com as informações do Palmeiras, tem o Fluminense pela frente nessa rodada, Vini. E na semana que vem tem volta de Libertadores. A ideia do Abel será que é dar uma mesclada, uma segurada na turma ou força total? Bem-vindo, companheiro. Um beijo pra você. Essa é a grande questão, viu, Glaucia? Um beijo para você também, abraço para os companheiros, fãs de esportes. O Palmeiras está fechando a preparação aqui para enfrentar o Fluminense. O ônibus embarca para o Rio de Janeiro, deixa aqui a academia de futebol na parte da tarde, finalzinho da tarde. Logo depois do almoço, um descansinho, e aí eles já partem para o Rio de Janeiro. E o Abel Ferreira vai preservar apenas aqueles jogadores desgastados fisicamente. Quem não tem condição de jogo vai ficar no banco de reservas, provavelmente aqueles que vêm de uma maior sequência de jogos, como o Murilo e o Marlon Freitas, que jogaram todas as partidas do Palmeiras depois da Copa do Mundo, os 7 jogos, mas o Abel Ferreira já disse que não vai priorizar nenhuma das duas competições. Aliás, vai com tudo nas duas competições, então é foco total. O Palmeiras tem jogo decisivo contra o Cerro Porteño na próxima quarta-feira, precisa da vitória, mas também defende a liderança do Campeonato Brasileiro. E a principal dúvida aí é no ataque. Ele mantém o Flaco Lopes e o Vitor Roque, a dupla que foi titular contra o Cerro Porteño, a dupla que fez sucesso na temporada passada. Esse ano eles jogaram juntos 12 vezes, estão voltando os dois com ritmo de jogo, principalmente o Vitor Roque, mas também tem a opção do Maurício e o Sousa, os dois que deram conta de recado na volta aí da Copa do Mundo. Andréas Pereira está confirmado, porque foi expulso contra o Cerro Porteño, e o Gustavo Gomes deve retornar à equipe titular, ele que entrou alguns minutos na partida contra a equipe paraguaia no Nubank Park. Palmeiras vai defender a principal campanha como visitante nesse Campeonato Brasileiro. É o melhor visitante do Brasileirão, são 11 jogos com 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Então, foco total e descanso apenas para aqueles que estiverem desgastados fisicamente, sem condições de entrar em campo, viu, Glaucia? Boa, Vini. Obrigada, meu amigo. Ótima sequência de trabalho aí pra você. Na abertura da 23ª rodada da Série A, já teremos o líder em campo, jogando fora, lá no Maracanã, diante do Fluminense, que demitiu Luiz Subeldia esta semana. E Abel Ferreira precisa encontrar outras soluções para o Palmeiras no Brasileiro e também na Libertadores contra o Cerro. Tá bem. Não dá tempo de lamentar. O Palmeiras, que ficou só no empate contra o Cerro Porteño pela Libertadores, já volta a campo amanhã pelo Brasileirão. Compete por tudo e vamos tentar ganhar tudo, obviamente. É o nosso desejo e o nosso objetivo. A partida contra o Fluminense será no Maracanã. E jogar longe da Barra Funda tem sido uma coisa boa para o Verdão. Quando chegarmos lá no final, vamos ver se estes pontos em casa que nós perdemos, se vão fazer falta ou não. Portanto, vocês sabem, eu gosto de olhar para a classificação no final. Eu gosto de olhar para o aproveitamento no final. Mas desde que eu estou aqui, nunca o Palmeiras chegou a esta fase em todas as competições. O Palmeiras é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Em 11 jogos, o aproveitamento é superior a 70%. Foram 7 vitórias, 3 empates e só uma derrota. O time de Abel Ferreira quer aumentar de novo a gordurinha para o Flamengo. A distância hoje é de 6 pontos. Por isso, se engana quem acha que o português vai poupar por causa das Copas. Está em aberto, estamos em todas as competições e não vou abdicar de nenhuma, nem desta, nem do campeonato, nem da Copa, por aquilo que são os nossos objetivos. Vamos preparar um de cada vez. Em meio à preparação, boas notícias. Em recuperação de lesão, Paulinho e Kelvin foram a campo na academia de futebol. O atacante fez trabalhos com a fisioterapia. Além deles, Bruno Fux treinou sem restrições pela primeira vez desde a cirurgia para a retirada de apêndice. Mas novidade na zaga mesmo deve ser o Gustavo Gomes. Recuperado de lesão na coxa, o paraguaio entrou no segundo tempo contra o Cerro e amanhã pode começar entre os titulares.
Um provável Palmeiras tem Carlos Miguel, M. Martínez, Murilo, Gustavo Gomes ou Barbosa, Arthur ou Piquerez, Alan, Andreas Pereira, Marlon Freitas, John Arias, Vitor Roque e Flaco Lopes. Eles devem tentar vencer fora de casa de novo, mas fazer contas só no fim do campeonato. Quero falar do Palmeiras um pouquinho. É um time com muitos recursos, tem jogadores importantes, especialmente no ataque, não é? Tem uma disputa, mas está na hora, na minha opinião, Cicinho, do Abel, encontrar um time titular, de definir seus 11 principais jogadores, dar uma sequência, dar uma estabilidade, porque está trocando toda hora, mexendo muito, e me parece que aquela identidade vencedora ainda não apareceu. Está na hora, já passou da hora. Exatamente. E eu vou bater na tecla, Renato, que eu falei do Flamengo ontem. As duas melhores equipes do Brasil, né, é Palmeiras e Flamengo. São as duas equipes a serem batidas. E quando você tem equipes dessa maneira... E estão sendo batidas, viu, Cicinho? Só não, sim, mas só que você não... Os números, você não precisa... líder do campeonato... A serem batidas e está sendo batida. É que hoje você vê o Palmeiras... já sapecou o Palmeiras. Sabe por quê, Ronaldo? Você vê o Palmeiras vai jogar contra o Corinthians. Está na Copa do Brasil, na Libertadores, é líder do Campeonato Brasileiro, já foi campeão do Campeonato Paulista. Então, olha, o torcedor vê isso também, não tem um time, não adianta. Tem gente que sofre com a escassez, o Palmeiras sofre com a abundância, fartura. Aí que é o problema. O Edu se gabando aqui. Tá o quê? Tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil. E é líder do Brasileiro. Líder do Brasileiro, o que mais? E tricopechinho. Já ganhou o Brasil. Aí tudo bem, olha aqui. Só que essa é a questão, o Palmeiras tá em tudo isso. Isso demonstra que é o melhor time. Agora o Palmeiras vai jogar contra o Corinthians, tem que jogar do jeito que o Corinthians joga. Então assim, não tem time titular. Vamos ver ali a tabela ali, Cicinho. Tá em tricopetition. E o 16º? E aí, Edu? E aí? Olha, e aí, tricopetition? Eu acho engraçado o Ronaldo falando do 16º, que é o Inter. Eu trocaria essa posição. Eu falei isso. O seu arquirrival da vida é o primeiro colocado, dominando o Campeonato Brasileiro, até não vive o seu principal momento, mas continua líder e com uma folguinha. É aí que você se engana, menina. 16 pontos. Você nunca se engana. 16 pontos do Corinthians. Por que eu me engano, vamos? Você acabou de sofrer um engano, não. Isso foi um equívoco da sua parte. 16 pontos contra o Corinthians. Todos aí são rivais do Corinthians, porque todo mundo quer jogar contra o Corinthians. Todo mundo aí é rival. Bom, família, então vamos lá, comentar um pouquinho aí, né, sobre a preparação do confronto diante do Fluminense, jogo importantíssimo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, né? Ainda mais se a gente levar em consideração que o Fluminense, que o Flamengo enfrenta o Mirassol, tá? Tanto o Fluminense quanto o Palmeiras, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras jogam fora de casa nesse final de semana. O Palmeiras joga amanhã às 4h30 da tarde, né? Enquanto o Flamengo enfrenta o Mirassol no domingo às 6h30 da noite. O grande tópico aí, rapaziada, é que uma vitória do Flamengo e um tropeço do Palmeiras deixa o Flamengo muito próximo da gente na tabela, porque o Flamengo tem um jogo a menos. Hoje a diferença é de 6 pontos, né? Então tem um confronto direto pela frente e um jogo a menos. Então, teoricamente, levando em consideração a vitória do Flamengo nesse jogo a menos, nós teríamos 3 pontos de vantagem apenas. Então, assim, é uma vantagem pequena e a gente precisa tomar muito cuidado. O jogo diante do Fluminense, que não vem numa boa fase, mas trocou de treinador recentemente, o meu dia demitido, pode ter aquele ânimo, aquela motivação inicial, e a gente tem que estar muito ligado, até porque, né, o jogo é fora de casa. Se bem que, se a gente parar para pensar, o Palmeiras é melhor fora do que em casa, né? Pelo jeito, tá difícil ganhar no Allianz Parque, meus amigos, mas já são 2 tropeços seguidos no Campeonato Brasileiro diante do Atlético Mineiro Internacional e não podemos repetir isso agora diante do Fluminense. Então, é um ponto assim bem decisivo que a gente tem aí pela frente, né? Esse jogo, depois a gente tem aí Cerro Porteño e aí a gente joga contra o Santos já na semana seguinte. Então é um mês bem puxado pro Palmeiras, cheio de decisões, e como a Abel Ferreira falou, não vamos escolher competição. Se Deus quiser, sairemos campeões de todas e começando no próximo final de semana com uma vitória diante do Fluminense. Entretanto, no meio disso tudo, enquanto tudo isso acontece, o Palmeiras renova com o Gustavo Gomes até 2030, meus amigos. Então,
renovação aí de mais 4 anos praticamente, né? 3 anos e meio aí com o Gustavo Gomes, isso que 2027, 28, 4 anos e meio, né? Termina essa temporada, joga 27, joga 28, joga 29, joga 30, e aí no final de 30 acaba o contrato. Confesso que eu acho um contrato relativamente longo aí, 4 anos e meio, para um atleta que talvez seja o maior ídolo do Palmeiras, né? Entre o elenco atual, talvez não, com certeza né? Mas que também deve contar com um declínio técnico ao longo desses próximos anos, ainda que a gente sabe que o Gustavo Gomes é praticamente um homem de ferro, né? O homem dificilmente lesiona, se recupera mais rápido do que é esperado, mantém um nível, é muito estável, mas a gente sabe que a idade vai chegando e pode haver um declínio técnico. Então talvez eu não renovasse por 4 anos e meio, talvez uns 3 anos para ver como seria e depois a gente vê, mas também existe muita gratidão aí ao nosso xerife, né? Então é mais do que correto a renovação. E aí, cara, tem um interesse grande do PSG na joia da base Luiz Pacheco, né? Inclusive teve aí um olheiro no jogo diante do Cerro Porteño. Luiz Pacheco não entrou em campo, não atuou, então ele não viu absolutamente nada, talvez um piquezinho ali durante o aquecimento, mas é um interesse interessante. O Palmeiras que nesse momento não tem interesse de negociar as suas maiores joias da base, e é esperado que o Luiz Pacheco receba oportunidade no time principal entre o término dessa temporada e o início da próxima temporada, família. Dito isso, essas são as principais notícias e informações do nosso Verdão. Se você não é inscrito no canal, você tem que se inscrever agora, deixar o seu joinha aqui e comentar se você prefere ser campeão do Brasileiro, da Copa do Brasil ou da Libertadores. A gente conversa mais sobre isso no próximo vídeo. Grande abraço para vocês e um bom final de semana. Avante palestra!